Olá, eu sou Felipe Pedrosa e neste vídeo nós vamos estar resolvendo juntos o problema 2.17 do livro Resistência dos Materiais, do autor Hibbler. Eu estou trabalhando aí com a sétima edição. Bom, vamos ao enunciado do problema. O problema diz o seguinte: os cantos da chapa quadrada sofrem os deslocamentos indicados. Então, eu tenho uma chapa ali que inicialmente está estática e ela vai sofrer uma deformação, seja por um aumento de temperatura, por uma carga que é aplicada, por uma força que é aplicada. Então, vai haver uma deformação ali, nem que seja a mínima visível possível, mas vai ocorrer uma deformação no material. E nesse caso, as deformações que ocorreram foi aí nesses pontos, nessas diagonais desse quadrado, dessa chapa quadrada. Como a gente pode observar, o ponto A se deslocou 5 milímetros na direção positiva do eixo do Y, B se recuou no eixo X 7,5 milímetros, e assim houve essas deformações nestes pontos. E ele pede para a gente determinar as deformações normais ao longo, é, do lado AB e das diagonais AC e DB, na verdade, AC e DB. Então, a gente vai calcular a deformação normal no lado AB. Então, a gente vai calcular a medida do lado AB antes e depois de se deformar, e a gente aplica na equação de deformação normal média. Então, é um exemplo bem simples para a gente estar aplicando o conceito, entendendo o conceito de deformação normal média, e a gente vai poder, através desse exemplo, compreender melhor como um material ele pode alongar ou encurtar, dependendo dessa deformação que a gente calculou. Então vamos ao quadro onde eu vou estar resolvendo, junto com vocês, esse problema e vamos calcular essas três deformações normais, do lado AB e das diagonais AC e DB dessa chapa quadrada. Bom, pessoal, a primeira coisa que ele pede na questão é para a gente calcular a deformação normal ao longo de AB. Então aqui é bem simples, a gente vai utilizar o Teorema de Pitágoras, né, que a gente tem um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus, e a gente utiliza Pitágoras. O comprimento de AB é 250, e o comprimento aqui de A até o centro aqui dos eixos vai ser também 250, tudo em milímetro. E aqui ao lado AB antes de se deformar. Então, teorema de Pitágoras bem simples, 250 ao quadrado mais 250 ao quadrado. Isso daqui vai nos dar um valor de 353,55 milímetros. E agora a gente tem que encontrar o tamanho de LAB depois que houve a deformação. O que é que a gente observa? Quando houve a deformação, o ponto B, no eixo do X, ele recuou 7,5 milímetros. Então ele veio para cá, para a B'. Então aqui já recuou 7 milímetros. Então aqui, ó, a gente já vai diminuir 7,5 milímetros. E aqui no eixo que vai ligando o ponto a gente vê que com a deformação, o ponto A, ele simplesmente mudou de lugar, ele subiu no eixo Y. Então veio para aqui AY. Quando a gente for fazer Pitágoras aqui no, no eixo do centro dos eixos até o ponto B, 7,5 milímetros. E aqui no eixo que vai ligando o ponto a gente vê que com a deformação, o ponto A, ele simplesmente mudou de lugar,
ele subiu no eixo Y. Então veio para aqui AY. Então é bom que a gente observe bem isso, que quando acontece uma deformação no material, a gente tem que analisar. Então é bom que a gente observe isso aqui. Então, quando a gente for fazer Pitágoras aqui no, no eixo do centro dos eixos até o ponto B', no caso, né, que é onde houve a deformação, porque o lado A', B' é esse daqui, ó. Vai até aqui. Então aqui vai ficar 250 menos, por que menos, né? Menos porque recuou 7,5 milímetros. Isso daqui vai nos dar um valor de 242,5. E aqui em A gente vai ter o tamanho de A que é 250 mais 5, ou seja, 255 milímetros. Logo, aqui é L de A', B'. Isso vai ser igual a, também Pitágoras, 255 ao quadrado mais 242,5 ao quadrado. Logo, L, A', B' é igual a 351,89 milímetros. Bom, agora que a gente tem os dois valores, como a gente tem o valor de LAB e LAB', LA', que é aqui após a deformação, antes da deformação, depois da deformação, agora a gente calcula a deformação normal média. Então, a deformação normal média, que é representada pela letra grega epsilon, vai ser o comprimento final, que no caso é 351,89 menos o comprimento inicial, que é 353,55 dividido pelo comprimento inicial, que é 353,55. Logo, pessoal, a deformação, né, de AB, do lado AB, vai ser igual a menos 4,68 vezes 10 a menos 3 milímetros por milímetros. Então a gente observa o quê? Esse valor negativo aqui, ele indica que houve o quê? O lado AB, ele sofreu uma deformação que fez com que ele se encurtasse. Então o lado AB, ele na verdade ele encurtou. Então esse valor negativo, ele indica que houve uma deformação normal de encurtamento. Agora a gente vai fazer para as diagonais, a diagonal AC e a diagonal AB, que também é bem simples de resolver, como vocês vão ver. Bom, vamos calcular agora a diagonal AC. A diagonal AC é essa daqui, ó. Então, o que é que a gente observa? A gente observa que tanto em C quanto em A houve uma expansão aqui, né? Ele, com a deformação, o ponto C saiu daqui, veio para cá, andou também 5 milímetros, igual ao ponto A, que saiu daqui para cá e também andou 5 milímetros. E o que é que a gente faz agora para calcularmos essa deformação? Primeiro a gente vai calcular o tamanho AC antes de se deformar. Bem simples. Esse eixo aqui é 250 milímetros e o outro eixo também é 250 milímetros. Lembrando que é até o ponto C, antes de se deformar.
de A até aqui 250 milímetros e de C até aqui 250 milímetros. Então eu faço 2 vezes 250 milímetros, que vai dar igual a 500 milímetros. E agora a linha C'. Vai ser quanto? Aqui a gente observa que, como eu falei, aumentou aqui, tanto em C quanto em A. Então aqui fica 250 mais 5 milímetros, 250 milímetros, 255 milímetros, mais aqui também, 250 mais 5, 255 milímetros. Logo, pessoal, aqui vai nos dar 510 milímetros. E agora, para calcular a deformação, é simples de calcular. O comprimento final, eu vou colocar aqui a fórmula só para vocês terem ideia, menos o inicial sobre o inicial. Logo, a deformação vai ser igual a 510 menos 500 dividido por 500. A deformação, no final das contas, vai nos dar um valor de 20.000 vezes 10 a menos 3 milímetros por milímetros. Então, essa é a deformação normal média na diagonal AC. Agora, pessoal, a gente vai fazer na diagonal DB. Diagonal DB. Em DB, ó, preste atenção. O B, ele recuou no eixo do X, né, para cá, 7,5 milímetros. Já o D, ele recuou no sentido positivo do eixo X, também 7,5 milímetros. Primeiro a gente vai calcular o comprimento inicial DB, que é bem simples de fazer. Também vai ser o mesmo processo. Aqui vale 250 e aqui vale 250. Então, 2 vezes 250 vai dar 500 milímetros. E o lado agora, o lado que quando se deforma, vai diminuir aqui. Então vai ficar D', B'. Vamos ter aqui, esse lado vai ser 250 menos 7,5. E esse lado também, né? 250 menos 7,5. Ou seja, 2 vezes 250 menos 7,5. Isso daqui vai nos dar um valor de 485 milímetros. Agora a gente aplica a deformação normal média. O comprimento inicial aliás, final, antes de se deformar, menos o inicial, dividido pelo comprimento inicial do eixo antes de se deformar. Então, a deformação normal, D', B', aliás, DB, né? DB, vai ser 485 menos 500 dividido por 500. Quando você resolve isso na calculadora, você vai encontrar um valor de menos 30.000 vezes 10 a menos 3 milímetros por milímetros. Então, a gente observa que também o sinal negativo indica que houve um encurtamento na deformação. Então, a gente vê claramente que a diagonal DB encurtou, né? Diminuiu, enquanto a diagonal AC, ela se expandiu, né? Houve aí uma expansão, ela aumentou, então devido à deformação. E como a gente viu anteriormente, deu um valor positivo e justamente indicou uma expansão. Já aqui deu um valor negativo, indicou o encurtamento na diagonal. Então essa foi a resolução do problema 2.17. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. Não deixe de curtir, de comentar, inscreva-se no meu canal e continue vendo as outras resoluções. Essa daqui foi a resolução do problema 2.17. Muito obrigado por assistir meu vídeo até o final e até o próximo.